Fala galera, bom dia. Rafael aqui mais uma vez apresentando esse vídeo aí para falar um pouco da palavra de Deus, né? Sempre faço uma meditação aqui, às vezes faço uma forma um pouco mais de conversa, uma forma de meditação. E hoje a gente vai fazer mais uma reflexão bíblica. Então o verso, né? Os versos ali estão em Isaías capítulo 6. A gente vai fazer uma leitura um pouco maior. A gente vai começar no verso 1. Então diz o seguinte, Isaías 6, a partir do verso 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então aqui a gente tem o chamado de Isaías, né? Isaías, ele era um profeta bíblico. Inclusive esse livro de Isaías foi escrito por ele, né? E aqui a gente vê como foi que aconteceu o chamado de Isaías para pregar o evangelho. Quando a gente pensa em profetas, né, a gente remete ali a Bíblia, ali, o Antigo Testamento, né, antes de Cristo, né, várias pessoas, muitas pessoas, foram chamadas para ser profetas, né, e muitas vezes essas pessoas tinham visões, tinham sonhos, ouviam Deus com a voz audível, né, então isso, e a gente tem aqui profetas canônicos e profetas não canônicos, né? Então, os profetas bíblicos que escreveram livros da Bíblia são os profetas canônicos, e os profetas não canônicos são aqueles que não escreveram o livro da Bíblia, né? A gente tem aí referências na Bíblia sobre esses profetas. Aí a gente fica pensando, né? Poxa, a gente fica pensando, poxa, mas eu tô nos últimos dias, né? E a gente não costuma, assim, ver muito, assim, pessoas que dizem, eu tive um sonho, eu tive uma visão, né? Mas é interessante a gente notar que Isaías capítulo 6 que Deus teve um chamado para ele, né? Então, aqui mostra que Deus ele escolheu Isaías para no Antigo Testamento ali, naquela época, ser profeta. E da mesma forma, assim, Deus nos chama hoje para pregar o Evangelho. Quando nós estamos sendo usados por Deus para pregar o Evangelho, né, nós somos, nesse ponto, semelhantes aos profetas. O que os profetas faziam? Eles proferiam, eles profetizavam a palavra de Deus, né? Então, a partir do momento que eu assumo a posição de pregar o evangelho, de falar da palavra de Deus, de falar a palavra de Deus, fazendo referência à Bíblia e ao que Jesus nos revelou, nós estamos sendo profetas, né? E ali a gente vê que quando Deus chamou Isaías, Isaías não se via como alguém digno, né? Aqui diz que ele se via como alguém perdido, um homem de lábios impuros, né? Então provavelmente ele falava talvez um palavreado aí que não agradasse muito a Deus, né? Não sei, de repente faltava ele falar mais de Deus nas conversas, né? Não sei exatamente, realmente eu não sei exatamente, mas o fato é, ele se via como alguém pecador. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. E ao mesmo tempo, a pessoa que se entrega a Deus,
ela vai crescendo espiritualmente, né? Ela vai reconhecendo que ela é pecadora, que tem coisas para mudar, e vai na direção dessa mudança. E quando essa pessoa vai crescendo espiritualmente, Deus vai mostrando outros pontos que ela precisa mudar, e a pessoa cada vez mais se vê como alguém necessitado da graça de Deus, né? E aí a gente entra na mensagem da justificação pela fé, né? Então, Romanos 5:1, por exemplo, fala um pouco sobre isso, Efésios 2:8-9, a gente tem outros versos ali, mas a justificação pela fé, ela ocorre quando eu aceito a Jesus como meu salvador pessoal. Então, a partir do momento que eu tenho consciência que eu sou pecador, a partir do momento que eu começo a criar consciência dos meus pecados e me é apresentado o evangelho de Jesus, e eu tô naquela decisão, poxa, eu tô perdido, Jesus quer me salvar, que decisão tomar? Quando você aceita Jesus como seu salvador, você aceita que ele esteja no controle da sua vida, então, a partir desse momento, você é considerado justo diante de Deus. Mas não é porque você em si tem alguma coisa boa dentro de si. Não. É porque você aceitou a Cristo, você decidiu viver uma vida com Ele, né? Você decidiu buscar fazer a vontade de Deus, apesar dos seus efeitos. Então, quando você aceitou Jesus, Ele te considera justo, mesmo que você ou eu não mereça. Então, essa é a mensagem da justificação pela fé, né? Então, a partir do momento ali que Isaías se reconhece como alguém perdido, né? Sem Deus, a partir do verso 6 diz o seguinte, Isaías capítulo 6, verso 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E a partir daqui, Isaías é perdoado, Isaías é considerado aceito por Deus, ele reconheceu sua condição, ele foi para Deus, né? Deus teve misericórdia e Isaías se permitiu ser usado por Deus. Você se sente culpado porque você vê que você é falho? Você se sente mal porque às vezes você olha, poxa, Deus me chamou para a obra dele, sei lá, para pregar o evangelho, para ser uma bênção para outras pessoas, mas eu olho para mim e vejo que ainda falho em algumas coisas, né? Ah, você se vê assim? Existe uma mensagem de esperança para você. Ninguém é perfeito. Lógico, isso não significa que você vai usar isso para permanecer errando do mesmo jeito. Não. Pelo contrário, se você se vê como não perfeito, se você se vê como alguém que precisa de Deus, você cumpriu a primeira condição para ser aceito por Deus, reconhecer quem você é, e a partir daí você então decide aceitar Jesus e ele vai trabalhar na sua vida. Vamos orar? Nosso amado Pai, te agradecemos por mais um dia, através dessa mensagem que essa pessoa que está assistindo esse vídeo seja abençoada, venha buscar o Senhor. Se ela te aceitou, que o Senhor venha ajudar essa pessoa na caminhada cristã, mas se não, o Senhor venha dar forças para poder andar contigo, caminhar contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus, amém. Pessoal, dê o like aqui neste vídeo se você gostou, compartilhe ele com outras pessoas. Pode ser que esse vídeo faça diferença na sua vida ou na vida daquela pessoa que você compartilhou, tá? Então, é isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais.